por essa vida, Pai, que está aqui no teu altar, Pai, pelo teu filho, Pai. E tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, no seu coração, Pai. Que o Senhor venha usar, Pai, com autoridade, Pai, que Ele venha falar tudo aquilo, Pai, que vem do teu coração, Pai. Que venha direto do teu trono, Senhor, para a tua igreja, para nos limpar, para nos purificar através da tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. E eu te peço para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos também, Senhor. E o nosso coração para que possamos receber, Pai, a tua palavra, o pão vivo, Pai, nesta noite, Pai, que nos alimenta, Pai, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amém. Se assentar. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios. Capítulo de número 4. Versículo 23. Amém? Amém. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, porque é a partir dele que acontece as saídas da nossa vida. Coração. O que é o coração? O que nós entendemos como coração? Para que o coração serve? Qual é o objetivo do coração? O coração nada mais é que e nada significa mais do que o coração em nós. E é tão interessante que o nosso coração, esse que pulsa dentro de nós, ele é o responsável pela vida. E o nosso coração espiritual, ele também é responsável pela nossa vida. E a palavra coração serve para designar a parte imaterial nossa.
serve para designar aquilo que somos por dentro, que se chama o meu homem interior, aquilo que está dentro de mim é mais importante do que aquilo que eu sou e que vocês estão vendo. Porque aquilo que está dentro de mim vai ser eterno. Mas isso que vocês estão vendo aqui é perecível. E um dia vai voltar para o lugar de origem, que é a terra. O coração é a sede de todo sentimento do ser humano. É a sede de toda vontade. É a sede de todo o desejo. Tudo procede do nosso coração. Pensamentos, vontades, desejos, inclinações, tudo procede dele, sai a partir dele. O coração é, portanto, a fonte de todas as realizações do ser humano. Guardar o coração é a expressão que significa vigiá-lo, que significa zelar. A ideia contida na exortação do texto é que nós devemos zelar pelo coração e vigiar como um sentinela vigia o seu posto. Porque se nós refletimos duas pessoas, aquilo que eu sou no interior vai refletir aquilo que eu sou no exterior. Aquilo que eu manifesto para fora, na verdade, é o que eu sou por dentro. E por que o texto diz para mim guardar o coração, para mim proteger esse coração? Porque o coração é como uma terra. E esse coração que vocês estão vendo ali, ele significa uma terra que nunca foi plantada nada. Não dá para ver bem ele, mas ele é tão bonito. Se pudesse ver melhor, ele é tão... Eu achei tão interessante ele. E parece uma terra que nunca foi plantada nada. Uma terra que não tem nada. Uma terra que quando você olha, não existe nada sobre ela, não existe raiz, não existe espinhos, não existe pedras, não existe toco, não existe nada. É uma terra que está virgem. E quando nós nascemos, o nosso coração, a nossa mente, ela é como esse coração. Não foi lançado nada, não foi lançado nenhum fundamento nele. Mas a partir do momento que nós chegamos a essa terra, que o tempo vai passando e que nós vamos crescendo, então o coração ele começa a ser irrigado por aquilo
depende dele aquilo que eu vou ser. E o que é guardar? Guardar do quê? Pode passar o próximo. Jeremias 9, 21 diz: porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Qual é a janela que dá acesso ao meu homem interior? Qual é a janela que me dá acesso para dentro de mim? Pode passar. A morte entrou pelas nossas janelas. Quais são as janelas que dão acesso ao meu homem interior? Existem muitas, mas eu quero falar de duas. A primeira janela que dá acesso ao meu homem interior é aquilo que eu estou vendo. Tudo que eu vejo está entrando para dentro de mim. Aonde eu olho, é como que se o cérebro tivesse como se o cérebro fosse uma câmera fotográfica que jamais parasse de funcionar. E tudo que nós olhamos é como que se fosse tirado foto que vai se guardando na memória, na mente. E a mente é interligada com o coração. Tudo. Algumas ficam no consciente, outras vão para o subconsciente. E quando muitas das vezes você vê algo, você vai lembrar de 30 anos atrás, daquilo que você viu. Porque tudo que nós olhamos fica na nossa mente e desce para o nosso coração. Mas o interessante é que a morte subiu pelas nossas janelas e entrou no nosso palácio. Fala de governo. E o coração é aquele que governa toda a nossa vida. A gente depende dele para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A gente depende daquilo que vai sair dele para a gente ser uma pessoa de caráter, para a gente ser uma pessoa humilde, para a gente ser uma pessoa misericordiosa, para a gente ser uma pessoa quebrantada, para a gente ser uma pessoa perdoadora, para a gente ser muitas coisas.
Porque o coração, ele é múltiplas funções em nós. Ele é o principal. E o texto diz que a morte entrou pela janela. Está dizendo que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já presenciou, aquilo que nós vimos está descendo para o nosso coração. E se a morte está descendo como forma de semente no nosso coração, ela desce para governá-lo. E o coração, quem tem que governar é o senhorio de Cristo, não é a morte. E quando a morte ela entra pelos nossos olhos e desce como semente ao nosso coração, uma semente ela germina e ela começa a se enraizar. E quando ela cria raiz, ela vai criando um fundamento. É por isso que existe hoje tantos corações de várias maneiras. Existe coração que criou uma barreira com o mundo, que criou uma barreira com pessoas. Um coração sofredor. Existe um coração que sofreu tanto que hoje ele está tão escaldado de tanto sofrer que ele endureceu e ele não consegue mais se abrir. E existem raízes de sofrimento de tudo que olhou, de tudo que fizeram, de tudo que presenciou. Existe coração que não consegue perdoar, por aquilo que lhe fizeram. É a morte que entra pela janela e enraiza nele. Existe coração que não consegue ser misericordioso. Que tudo que acontece, esse coração ele quer tratar com um braço de ferro. Como está o nosso coração hoje? Será que o nosso coração ele está preparado para aquilo que Deus realmente quer nos dar? Se você fosse se analisar hoje, como está o teu coração? O fundamento do coração parte daquilo que vemos e ouvimos. Muitas das vezes aquilo que nós ouvimos, uma afronta, desce nos nossos ouvidos, cria raiz no nosso coração. E daquela afronta cria um sentimento, o sentimento cria um ódio, o ódio ele cresce, como raízes negras no coração, e aperta, e aos poucos começa a matar. Por aquilo que muitas das vezes nós ouvimos, e nos machucou,
diabo com os dardos inflamados, jogando a seta na nossa mente, para descer como fogo no coração. Por isso que muitas vezes nós ouvimos uma coisa e de repente começa o coração. E a gente não para de pensar, mas o que fizeram, o que falaram. E de tudo que vemos e ouvimos, são sementes que vão germinando no coração e vão criando raízes. E é interessante que o nosso homem interior, nós deixamos entrar no coração pelos olhos, mas pelos olhos fechados, trancados num quarto. Porque quando você fecha os teus olhos, você acessa aquilo que você não vê. Porque com os olhos fechados, você está impedindo da morte entrar e criar raízes. É por isso que Jesus disse que quando você for orar, não ore nas praças, mas entre no teu quarto, porque no teu quarto não tem nada para que a morte venha entrar. E quanto mais nós ficamos de olhos fechados, menos nós vemos. E quanto menos nós vemos para fora, mais o meu coração vai sendo fundamentado em Cristo. Muitas das vezes nós lutamos e não saímos do lugar, porque as pessoas, a gente vê as pessoas mudando, sendo transformadas, e muitas das vezes nós parece que caminhamos e não saímos do lugar. Porque tanta raiz entrou pelos nossos olhos que fechou o coração. E muitas das vezes nós escutamos a semente do Evangelho e ela não consegue germinar, por causa daquele coração já está posto um fundamento que não é o fundamento do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos tanta palavra, nós ouvimos tanta mensagem e não conseguimos numa transformação, e passa os anos e parece que a gente continua irado, a gente continua querendo as coisas da terra, a gente continua orgulhoso, a gente continua soberbo, a gente não, parece que não sai de lugar nenhum, porque antes da semente ser lançada, eu preciso entender que eu preciso arrancar todas as raízes e deixar o fundamento da eternidade novamente ser lançado na terra. E muitas das vezes nós chegamos na igreja e o tempo passa e acontece discipulado, e acontece estudo, e passa ano, e acontece seminário, e parece que nunca muda. Parece que não há transformação. Porque quando nós chegamos, tanta coisa que a gente ouviu, tanta coisa que a gente viu, foi criando como raízes no coração. E quando se cria raízes em uma terra, e quando você joga uma semente sobre uma raiz, a semente ela não consegue germinar, porque aquela raiz ela vai tomando conta daquela terra.
Pode passar. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grande serão tais trevas. A maneira que eu olho vai determinar aquilo que eu sou. Como eu estou olhando? Porque quando eu olho, eu penso. E quando eu olho, eu penso em quê? Eu estou olhando para o irmão Edson. O que eu estou pensando? O que está saindo do meu coração? O pensamento é uma palavra que não foi falada. E pensamentos, eles são fruto de um coração. De que maneira eu estou olhando? Pode passar. Eclesiastes capítulo 1, verso 8. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. De tanto que os olhos não se cansam de ver, que muitas das vezes dá trabalho até de dormir. O que a gente viu até hoje? E o que a gente ouviu até hoje? O que a gente já viu e o que a gente ouviu até hoje? E o que isso causou ao nosso coração? Quando eu olho, eu penso. E a maneira que eu penso é a condição do meu coração. Quando eu olho, eu penso. E a maneira que eu estou pensando, a maneira que eu estou pensando é a condição que está pendendo do meu coração. E nós olhamos todo dia. E nós vemos os irmãos, na maioria do tempo. Mas o que nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo a qualidade ou será que nós estamos vendo o defeito? Para que lado está pendendo este meu coração? Qual que é o fundamento dele? Quando eu olho para o meu irmão. Porque muitas das vezes, dependendo do fundamento do coração, o irmão tem 1000 qualidades, mas eu não consigo ver. Meu coração, ele vê só os defeitos. É um coração que precisa ser tratado.
coração que precisa ser tirado das raízes do passado, algo que foi fundamentado que não é da eternidade. Eu olho e penso, e muitas das vezes aquilo que eu penso é o fundamento do coração. E muitas das vezes a gente só pensa coisa má. A gente não consegue ver a qualidade primeiro. Primeiro a gente parece que vê o defeito. Você viu? Olha o tipo. Olha como que tá. Olha a maneira que faz. Você viu? Você viu? Parece que tudo que nós falamos, nós não conseguimos falar da qualidade primeiro. É como aquela história da folha branca que tem um pontinho preto, a folha inteira branca, a qualidade é branca, mas nós temos que olhar para o pontinho preto. É a condição do nosso coração. E um dos maiores perigos nossos é nós acharmos que estamos preparados. É achar que nós já estamos bons. Eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos, eu tenho 20. Eu acho que eu já estou preparado. Eu acho que eu já estou bom. Ah, eu acho que eu já sou humilde. Ah, eu acho que eu tenho um coração perdoador. Acho que eu sou quebrantado. Meu Deus. Quando a gente acha, Deus ele vai prover algo na tua frente para provar para você que aquilo que você pensa que é, você não é. Quando a gente acha que está sendo alguma coisa, ele já sabe que nós não somos. Mas a gente está achando que nós somos. Então ele vai preparar alguma coisa para mostrar para nós mesmos que nós não somos aquilo que nós estamos achando que somos. É verdade, Deus. Ah, eu acho que sou humilde, então se prepara. Se prepara para a afronta. Quando acontece a afronta, não é o diabo não, é Deus mostrando para você. Porque conforme o nível que você responde à afronta, é o nível do teu coração. Ah, eu tenho um coração perdoador, meu coração perdoa tudo. Eu sou igual um cachorrinho, que me xingam, que mandam eu embora e na mesma hora que me chamam eu volto. Tão perdoador que eu sou. Você acha que é perdoador? Deus ele vai te preparar uma afronta para você conhecer a condição do teu coração. Nós achamos que conhecemos a condição do nosso coração porque muitas das vezes não aconteceu nada com nós. E quando não acontece nada com nós, o nosso coração não vai reagir a nada. Por isso que Jesus diz nos evangelhos, é necessário que venha a afronta. Porque através da afronta, ele vai mostrar a condição do teu coração, do meu coração. Por que Deus prepara as afrontas? Para mostrar que nós não somos aquilo que nós achamos que somos, para abrir os nossos olhos, para nós sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Muitas das vezes Deus abre uma ferida no nosso coração, através de uma afronta.
gente seja tratado, para depois ele fechar e esse coração amadurecer. Aleluia. E se nós queremos ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, durante a nossa vida vai vir muita afronta. Cada um tende para um lado. Cada coração, ele vai prender para um lado. Vai ter, a minha afronta talvez não seja a tua. Talvez aquilo que ele vai me afrontar é diferente. Talvez você já venceu, o teu coração é amadurecido nisso. E nós temos de achar que o nosso coração foi amadurecido em uma área, nós esquecemos de tratar as outras. Pode passar. Aquilo que manifesto no exterior é o resultado do meu As minhas atitudes diárias é resultado daquilo que eu sou por dentro. Você conhece uma pessoa ou você conhece o coração da pessoa por aquilo que ela manifesta. Você sabe se a pessoa está com o coração ferido, você sabe a condição por aquilo que ela manifesta para fora. Tem como uma semente criar raízes aonde tem raízes? Tem como a semente da paz criar raízes aonde há uma semente de amargura? Tem como a semente do perdão criar raiz aonde já há uma semente de ódio? Tem como a semente da humildade crescer no lugar aonde já... Eu prego para crente. E o crente acha que aceitou Jesus, está salvo. O crente muitas vezes acha que aceitou Jesus, todo aquele fundamento que criou, sai na hora. E não acontece assim. Todo dia a gente tem que acordar e entender que a gente precisa tirar a raiz. Mas se a gente só vir à igreja e escutar e não colocar em prática, as raízes nunca sairão. É uma luta constante. Existe coração ansioso demais. Existe coração ciumento demais. Existe coração orgulhoso demais. Existe coração duro demais. Existe coração de tudo que é forma. Que para a semente da eternidade ser lançada, todo esse fundamento que foi colocado tem que ser arrancado. E para ele ser arrancado, eu preciso querer que ele seja arrancado. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer que eu sou muito orgulhoso. Eu preciso reconhecer que eu não consegui perdoar ainda. Eu preciso reconhecer que eu não sou um nada humilde. Eu preciso reconhecer
reconhecer que quando me dizem uma palavra eu digo 10. É a condição do meu coração. E o fruto do Espírito é mansidão, é amor, temperança, domínio próprio. Pode passar. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece raça de víboras. Como podeis vos dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. É que na minha cabeça fala boas. Tudo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, desce ao coração, cria raiz e sai pela boca e pelas atitudes. Se está saindo do coração é porque entrou por algum lugar. E depende o que sai, entrou para o lugar errado. Porque o que tem entrado no nosso coração é aquilo que é dos olhos espirituais. É aquilo que eu recebo em oração, em consagração, olhando para a Bíblia. Eu olho e as palavras saltam nos meus olhos e descem ao meu coração. Olha. Mas a boca fala do que o coração? O que a tua boca está falando? O que a minha boca está falando? A condição das nossas conversas são a condição do nosso coração. Aquilo que eu falo diariamente é a condição do meu coração. E Tiago fala que a boca é, que a boca, que os lábios, que a língua é como um mar de iniquidade. O que é? É aquilo que é além de pecado. Porque iniquidade é aquilo que eu não posso fazer, mas eu faço. Iniquidade é aquilo que eu sei que eu não posso e ainda eu faço. E nós muitas das vezes temos a mania de julgar os pecados. A gente se serve de Deus mesmo. A pessoa caiu em adultério. Oh! Escândalo! Eu vou tomar café na casa da Terezinha. Não tem Terezinha aqui, né? Foi embora já. A irmã Terezinha foi embora.
misericórdia. O mesmo peso de iniquidade do pecado daquele que caiu em adultério é o mesmo peso de iniquidade que está saindo da boca daquele que está falando. E talvez aquele que cometeu adultério se arrependeu, chorou, Deus perdoou. Mas aquele que tem a língua inflamada, ele espalha contenda. 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª é abominável. É abominável? Por que a gente tem o costume de julgar os pecados? Esse aqui é maior, esse é o menor. Aí Jesus naquele dia vai falar: apartai-vos de mim, vós que cometeram mal. Qual que é o maior pecado do crente? É a iniquidade da língua. E a boca fala do que o coração? O coração nosso está cheio do quê? Porque nós temos mania de julgar pecadinho e pecadão. Mas só pelo fato de eu abrir a boca para espalhar o pecado do irmão, a iniquidade toma conta do meu coração. Tem como não falar? Eu preciso pedir para Deus arrancar essa raiz. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se eu falo do irmão todo dia? É a condição do meu coração. Trazendo para nós. A gente fala demais, não fala? A gente. Nós. É só um comentário, não é fofoca. É só um tem aqueles ainda que não aguentam. Dificilmente os homens conseguiriam ser padres. Né? Padre é aquele que guarda o segredo de todo mundo. Ele deve sentir pavor dentro dele, né? Certo? Ele tem um bonequinho no quarto lá que ele desembucha, ele precisa dizer para alguém. Acho que não. Talvez o coração de um padre é muito mais fundamentado que o nosso. Porque aquilo que nós escutamos, nós precisamos passar para alguém. E essa é a condição do nosso coração. É uma das coisas. Então, antes de eu receber uma semente da eternidade, eu preciso tirar a raiz do... Conforme Deus vai tirando as raízes, vai vindo a afronta. Se você acha que conseguiu vencer a língua, vai vir alguém contar uma das boas para você. Se você conseguiu vencer, teu coração está fundamentado. Ninguém vai saber pela tua boca daquilo. Tudo procede a partir do coração.
gente precisa tirar muitas raízes do nosso coração. Muitas raízes. Muitas. A gente precisa reconhecer o quanto a gente precisa mudar depois de tantos anos de crente. Um coração ansioso demais, dificilmente ele consegue ficar 1 hora em oração. O propósito, o poder sobrenatural da oração. A gente há tempos está falando sobre oração, mas o quantos de nós conseguimos pegar essa prática diária da oração? Há muitas quarta-feiras está sendo ministrado sobre o poder, o que a oração faz, o que acontece, mas quantos de nós conseguimos fundamentar o nosso coração na prática diária da oração? Quem consegue orar todo dia? Eu estou falando de oração, eu não estou falando de bocejo com Deus. Blá, 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 blá. Porque oração é você ter prazer nele. Porque quando você vai para o lugar da oração, você sabe quem vai estar te esperando naquele lugar. E se o teu coração está fundamentado na eternidade, você passa 3 horas trancado no quarto e você não quer sair de lá. Porque é a condição do fundamento do teu coração. Mas se nós não conseguimos orar, é porque precisa tirar algumas raízes que estão impedindo da semente, do fundamento da oração, que é uma arma espiritual poderosa do crente, de entrar. Eu preciso pensar no meu coração. Eu não posso pensar no teu. Eu não posso olhar para você, quão soberbo você era, eu tenho que olhar para mim e ver o quanto eu sou. Eu não posso olhar para você e quão errado você é, eu tenho que olhar para mim e ver o quanto de errado eu estou. Eu não posso olhar para você e dizer, nossa, o quanto ele precisa mudar. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o quanto eu preciso mudar. Porque quanto mais eu mudo, mais eu vejo a necessidade de mudança. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vejo que eu estou sujo. Quanto mais eu oro, mais eu vejo a condição do meu coração. Porque a presença de Deus expõe aquilo que a gente é por dentro. Quando nós estamos longe de Deus, parece que nós somos bons. Mas quando a gente chega perto de Deus, nós vemos o trapo de imundícia que nós somos. Porque quanto mais perto eu chego, mais eu vejo a minha condição. Irmão Gideão, eu não preciso chegar perto, não, querido. Você tem que se jogar nele. Eu preciso limpar, eu preciso arrancar as raízes, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Que venham as afrontas no momento certo, que eu saiba lidar
esse fundamento do coração ele venha a sair. Que essas raízes que estão entrelaçadas, profundas do nosso coração, o Espírito Santo ele nos ajude a arrancar, porque eu preciso que a semente da eternidade venha a ser lançada nessa terra, sem raízes daquilo que foi colocado. E é isso que nós precisamos lutar diariamente. Porque quando o nosso coração estiver preparado, quando o nosso coração estiver fundamentado, estruturado, então aquilo que Deus preparou para nos dar vai ser fundamentado sobre o fundamento dele. Existe um ditado: eu preciso ser curado para poder curar. Não tem como um coração que não conseguiu perdoar falar para outra pessoa perdoar. Não tem peso espiritual aquele que não conseguiu perdoar. Aconteceu alguma coisa e aí você precisa perdoar. Não faz sentido nenhum. São palavras jogadas ao vento, porque o coração está com uma raiz de escuridão que está sendo fincada. E quanto mais passa sem conseguir perdoar, mais a raiz vai fincando, mais difícil vai sendo, mais você vai ficando longe de Deus. Quando você não confessa aquilo que você fez, se cria um muro, uma barreira entre Deus e você. Que o Maico ministrou no sábado: confessai os pecados a Deus e aos homens. Chegar para alguém, eu pisei na bola. Ainda mais alguém que está na frente. Ainda mais alguém que muitas das vezes tem um título e está, meu Deus, vai acabar com a minha carreira. Vai acabar com o meu ministério. O ministério nem nosso é. Não temos ministério, é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada é meu, tudo é dele. Você precisa escolher uma pessoa de confiança e começar a liberar aquilo que há muito tempo está escondido, para que o teu coração ele venha a ser sarado, venha a ser curado, venha a ser transformado. Quantos precisam de um coração transformado nessa noite? Eu preciso de um coração transformado, um coração novo. Eu não aguento mais esse coração horrível, esse coração com pensamentos impuros, com desejos impuros, com vontades impuras. Eu preciso de um coração vindo do Pai. Eu não aguento mais viver com esse sentimento, com esses desejos, com essas vontades. Eu preciso de um coração vindo da eternidade. Eu preciso de um fundamento novo em mim. Que todo esse fundamento caia, que todo esse fundamento seja arrancado e que venha um fundamento do céu do Senhor. Porque se o nosso fundamento estiver posto sobre esse tipo de coração, a hora que vir a tempestade, a hora que vir o vendaval, esse fundamento, infelizmente, não vai suportar. Eu estou pregando para nós, para mim.
neste momento você faça uma análise interior. Como está você por dentro? O que precisa sair daí? Daqui precisa sair muita coisa. E nós estamos no processo de desintoxicação do coração. Quanto mais é desintoxicado, mais está, eu vejo que está sujo. Eu achava que estava abafando. Porque quando a gente só olha para fora, a gente começa a esquecer de olhar por dentro. Mas quando a gente começa a parar de olhar para fora e começa a olhar por dentro, a gente vê quão miserável a gente é e está. Aí Jesus disse para os fariseus: mas por fora vocês estão tão bonitinhos. Parece um túmulo muito bem enfeitado, cheio de mármore, coisa linda, Jesus. Mas na hora que abre e começa a mostrar o interior, é como um defunto que está em fase de decomposição. Assim está dentro de você. Que a misericórdia do Senhor nos ajude a nós lutar diariamente. Que você saia e que eu saia hoje decidido a arrancar aquilo que está impedindo da semente do Evangelho ser lançada, da semente do amor ser lançada, da semente da comunhão ser lançada, da semente do domínio próprio, da semente da paz, da semente da mansidão, da semente da temperança, do fundamento da eternidade. Aquilo que está impedindo, olhe para dentro de você e diga: hoje, a partir de hoje, eu vou lutar contra o meu exterior e vou começar a dar prioridade para dentro. Eu quero fazer uma limpeza. Na verdade, eu quero que Deus arranque o meu coração e coloque outro. Recebi um novo coração do Pai. Pode cantar? Eu preciso de um novo coração. Eis-me Eu aqui preciso de um novo fundamento. outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Do nosso coração sai tanta coisa ruim. E o tempo vai Fazes passando. cair as barreiras. E nós perdemos de ter És comunhão. fiel, Senhor. Nós perdemos de ter união. Dizes Nós perdemos de ter amizade por aquilo que nós achamos. amor, esperança sem fim. Eu acho que ele é mentido. Mentido é você, rapaz. Teu toque Possamos começar a olhar liberta a condição do nosso coração. esse lugar. Guarda o teu Eu coração. venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso.
inabalável. Cria em nós, ó Deus, coração puro, a luz do Espírito, a verdade. Cria, ó Deus, coração puro, Espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, coração puro e Espírito Nós precisamos reconhecer que não somos aquilo que nós estamos achando que somos. Nós precisamos olhar mais para dentro de nós e ver a nossa condição. Nós precisamos olhar menos para a vida do irmão e olhar mais para dentro de nós. Nós precisamos se preocupar menos com os velórios alheios e começar a se preocupar com a nossa morte carnal para a nossa vida espiritual. Nós se preocupamos tanto em arrumar a morte dos outros, aquilo que a pessoa precisa morrer, tem que morrer nisso, tem que morrer nisso, e a gente acaba ficando mais vivo que ela. Nós ajudamos ela a morrer e nós vamos tendo vida na carne. Que possamos olhar para dentro e começar um processo de morte. Morte para a carne, morte para o orgulho, morte para a soberba, morte para a falta de perdão, morte para o egoísmo, morte, morte, morte. Nós precisamos declarar morte, 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 morte. Para que em nós opere a morte, para que em vós opere a vida. Se você tomar a decisão hoje de morrer, muitas pessoas vão viver pela tua paz. Por que não existe conversão? O que foi dito sábado? Porque ainda não se convertemos e queremos converter as outras pessoas. Quando nós se convertermos, quando nós se convertermos de todo o coração, nem será preciso falar muita coisa. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. As pessoas vão ver e vão dizer: eu preciso ir naquele lugar. Porque existem pessoas mortas lá. Mortas para a carne. Mortas para o mundo. E vivas com o homem interior. E para nós encerrarmos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova diariamente. A luta é constante. Constante. Quando eu deixo um dia de lutar contra o meu exterior, as raízes são brotadas novamente. Aquilo que eu estava lutando, se eu deixo um dia sem fazer, as raízes voltam novamente. De uma maneira que parece que fica pior. Por isso, diariamente, nós precisamos lutar. Lutar.
contra este homem que vocês estão vendo. Olhe para o teu espelho quando você chegar em casa e diga: eu preciso matar você, homem exterior. Pai, nós te agradecemos pela tua rica misericórdia sobre as nossas vidas, por tudo que somos e fazemos e falamos e tomamos atitudes. O Senhor ainda é misericordioso para com nós. Mas que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos a reconhecer o quanto nós precisamos de mudança, de transformação. E que a cada dia nós possamos olhar para dentro de nós e ver a condição do nosso coração. E que venhamos lutar para arrancar esse fundamento que foi imposto por aquilo que ouvimos, por aquilo que olhamos, por aquilo que nos fizeram, por aquilo que nós fizemos e que foi criado como raiz no nosso coração. Que venha sair as raízes para que o teu fundamento venha ser posto sobre nós. É assim que eu oro nessa noite e peço: coloca em nosso coração a semente do desejo de mudar, a semente do desejo de mudança. Que eu olhe, que eu acorde todo dia olhando para dentro de mim, olhando a minha condição, e que a cada dia eu possa morrer. Assim eu oro para a tua igreja e peço para nossas vidas nessa noite.